Olá! O coronavírus nos trouxe muitas incertezas, tanto na área econômica como na área da saúde, como em algumas famílias até no ambiente familiar. Mas o que determina como você vai sair desse momento de quarentena, desse momento que nós estamos tão fechados dentro de casa com as nossas famílias, é a tua atitude. Talvez você já começou esse tempo de crise com dificuldades econômicas, talvez a tua família já não estava muito bem, talvez a tua saúde já não estava muito bem e tudo agora é incerto. Mas eu quero te lembrar de um texto da Bíblia que está lá em João, capítulo 6, que é um dos milagres que Jesus realizou, que diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos e estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É interessante que esses discípulos que seguiam Jesus, os discípulos em específico, já tinham visto, testemunhado outros milagres que Jesus tinha feito e estava fazendo. E a multidão queria conhecer Jesus, queria tocar, queria ouvir, queria receber da palavra dele e também queria viver milagres. E Jesus diz a palavra de Deus que de uma forma proposital, ou seja, ele sabia como ia ser a reação de Felipe, ele sabia que não tinha condições, ele pede para Felipe: Felipe, como que nós iremos dar comida para esse povo? Nós temos só, nem os 200 denários que nós temos não é o suficiente. E André, todo astuto, toma a palavra e diz: aqui tem um menino e ele tem 5 pães e 2 peixes. É interessante que André, ele teve uma atitude muito ousada. Até dá para dizer que ele teve fé, porque ele levou aquele menino com o que ele tinha, com o que aquele menino tinha, diante de Jesus. Mas o que ele falou nos dá uma certa insegurança se ele realmente teve fé. Porque André, ele responde no final do texto que nós lemos: mas o que é isso? O que é isso que esse menino tem para tanta gente? Talvez você possa estar se perguntando: eu não tenho nada, a minha família está destruída, está difícil para a gente ficar em casa todo mundo junto, a minha situação financeira já estava difícil, agora sim que vai piorar, os meus negócios que estavam tentando caminhar, agora sim que vai para trás, porque olha tudo que nós estamos vivendo, olha o que o mundo, o Brasil, a cidade, a região está vivendo. Mas talvez você tenha que fazer como André fez, e eu te convido hoje a você fazer isso, a colocar diante do Senhor, colocar diante de Deus o pouco que você tem. Eu ouvi uma frase certa vez que foi muito interessante. A frase dizia o seguinte: a nossa atitude antecede o milagre. Você quer viver um milagre? Então mude a sua atitude. André, com muita dificuldade, ele levou aquele menino com o que tinha, mas eu digo com muita dificuldade porque no fundo ele tinha a razão dele, os pensamentos diziam que não era possível viver um milagre a partir daquilo que tinha. Mas eles viveram um milagre. E na Bíblia diz que Jesus orou, agradeceu e repartiu, e todos, a multidão inteira, comeu e sobrou. E hoje eu te convido a você a conhecer Jesus, a colocar diante dele o que você tem, o pouco que você tem. Talvez a sua saúde frágil, mas você ainda tem saúde. Talvez a tua família tão despedaçada, tão desunida, mas ainda você tem ela. Talvez a tua dificuldade financeira que para você não tem como ser solucionada, mas você tem condições de trabalhar. Coloque isso diante do Senhor. Mude a sua atitude para você viver um milagre. Que Deus te abençoe.